longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nesse dia 22 de agosto de 2021 estão conosco pela misericórdia do nosso Deus, nos auxiliando, contribuindo e colaborando com a vossa presença. A vocês que nos assistem também, nós te bendizemos, ó Deus, por essas almas preciosas e te pedimos a tua presença pelo teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, através de tudo aquilo que tens preparado para cada um de nós. A tua palavra com certeza não volta vazia. Por isso, Pai, pedimos a presença do teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, neste momento, nesses poucos minutos que podemos estar juntos em comunhão, em união, no santo e precioso nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, porque tu és Deus fiel e até aqui nos ajudou o Senhor. No nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos e te bendizemos. Amém. Então, graças a Deus por mais esta semana que se passou. O Senhor tem estado com cada um de nós. Com certeza algumas dificuldades, mas muitas são as vitórias. E nós temos visto, presenciado, escutado, e que o Senhor é aquele que pode fazer tudo o que o homem não consegue. Então nós, com certeza, estamos reunidos por causa deste amor, dessa fidelidade do Senhor. No nome do Senhor Jesus, nos reunimos nesta noite. Vamos louvar ao Senhor, então, com o nosso primeiro hino que diz: a mão do arado, ou seja, aquele que entra no bom combate, entra na obra do Senhor. Não é só para ir na igreja no domingo, mas então no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, como eu sempre digo, aproveitando sempre aquela oportunidade preciosa que o Senhor nos concede de falar do amor, da misericórdia do nosso Deus e da salvação em Cristo Jesus. Então, essa deve ser sempre a nossa posição. Então, quem a sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, e deve ser sempre assim. Mas uma letra muito bonita. Vamos louvar juntos. 1, 2, 3. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu. 3. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz sim levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará
santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Amém, Senhor. Bom, graças ao nosso Deus, que devemos estar sempre, apesar de algumas dificuldades, mas alegremente trabalhando para o Senhor, não murmurando, não reclamando. Dando uma murmurada e uma reclamada com o chefe da empresa ainda pode ser passível, mas jamais com o Senhor, porque Ele sabe todas as nossas necessidades, sabe todas as nossas dores, as nossas ansiedades, porque Ele se fez homem, habitou entre nós, e então sabe e conhece o que é o ser humano pecador, porque se fez pecador em nosso lugar. Amém. 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 O segundo da nossa harpa, então, é Senhor, manda teu poder. Um corinho mais para dia de Pentecostes, mas sempre é bom louvar ao Senhor. Está cheio de E Espírito. se lembrar que o Senhor batiza a cada um segundo o querer e a vontade dele. Nós devemos buscá-lo. 1, 2, 3. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Outras línguas sim falarão, como Cristo concedeu, do Espírito transbordarão, exaltando o Rei dos céus. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Amém, Senhor. Amém? Então, Amém, amém. buscai ao Senhor enquanto está perto e buscai a
presença do Espírito Santo cada vez mais habitando em cada um de nós, uma vez que ele habita no cristão. Então, cada vez mais ser revestido. Amém. Vamos dizer aí, aumentado em agradar ao Senhor e receber do Senhor o Espírito Santo. E o nosso terceiro, então, o de número 349, o nosso hino da harpa de número 349, que diz os dons do céu. Então, dons que também vai falar do Espírito Santo. Chuvas do Consolador. Amém. Também bem conhecido. 1, 2, 3. Os dons dos céus prometidos, Pai, esperamos aqui, em santo amor reunidos, nós suplicamos a Ti. Manda o Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador, manda dos céus, ó bom Deus. Manda o Senhor chuvas dos céus que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas sim mais abundantes, chuvas de vida e de amor. Manda o Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda o Senhor chuvas dos céus que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus, o teu poder esperamos, ó glorioso Senhor. Dos altos céus aguardamos chuvas do Consolador. Manda o Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda o Senhor chuvas dos céus que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Pai, abençoa os crentes que sempre estão a buscar a tua face tementes, chuvas lhes queiras mandar. Manda ao Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda dos céus, ó bom Deus. Manda ao Senhor chuvas dos céus que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda ao Senhor chuvas dos céus, chuvas do Consolador. Manda-nos já, ó bom Deus. Manda ao Senhor chuvas dos céus que nos dão sempre vigor. Manda-nos já, ó bom Deus.
Ai, tio. Amém. Não tem jeito. Amém. Então, graças ao nosso Deus, que não tem faltado. Então, somos testemunha de que até aqui nos ajudou o Senhor e todos nós que estamos neste momento reunidos, aqueles que também nos veem pela internet, com certeza tem algo para contar a respeito da presença do Senhor, da fidelidade do Senhor, do amor incondicional do nosso Deus para conosco. Então, agradeço ao Senhor, ó Senhor amado. Então, agradecidos ao Senhor por mais essa semana e pedindo ao Senhor que Ele então nos fortaleça na sua graça, no seu amor, pelo Espírito Santo, nos capacitando cada vez mais para proclamar o Evangelho, ainda que muitas vezes as oportunidades parecem pequenas, mas a Bíblia diz, uma pequena fagulha causa um grande incêndio. Então, uma palavra que muitas vezes eu possa considerar desnecessária, mas se eu não falar, aí é que vai ser o problema maior. Então, eu sempre creio que uma simples palavra, para aquele que ainda não sabe e não domina bem o idioma, às vezes uma simples palavra é melhor do que querer falar muito e se enrolar todo. Mas graças a Deus, né? O Espírito Santo é aquele que sempre nos orienta no que falar, mas graças a Deus por isso. Então, a semana passada, começamos aí um texto que diz, procurando os caminhos do Senhor, que foi o que o nosso irmão Davi fez durante a sua vida quase que toda. Então, procurando sempre agradar ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor e também se afastar de pessoas que não eram assim de boa reputação. Mas vamos ler isso em alguns versículos e comentar com os irmãos. Então eu agradeço a Deus por esta semana, que o Senhor tem nos dado saúde e forças continuamente, o nosso local de trabalho, e peço oração então em favor do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos e dos irmãos que têm estado conosco, que são motivo de alegria para mim, para Mieco, para nós, de estarmos fazendo desta forma. E com certeza o Senhor vai recompensar a cada um de vocês no tempo oportuno. Bom, agradeço ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. E pedindo oração por aqueles irmãos que não estão nesta noite, ao irmão Anderson e a Keiko, ao Julinho, ao Júlio Caurermur, a sua esposa Simone, que também teve um dia trabalhoso, o irmão Valdecir, que continua trabalhando à noite, nos lembrando dele, não sei como está o estado de saúde dele, somente o Julinho poderá saber alguma coisa. Então, peço oração em favor deles, em favor da irmã Ana Cristina e em favor da irmã Maria Sato, que tem estado conosco também em conversas mais com a irmã Mieco, mas também tem passado por algumas dificuldades e eu tomo a liberdade de pedir oração em favor delas e também em favor dos irmãos de Saitama, que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que lá estão, que também estão enfrentando alguns tipos de adversidades, mas o Senhor é fiel e o Senhor continuará com todos, eu creio. Irmã Mico, quer falar? Não? O que? Pedir de oração? Sim, ou algo. Sim. Não, o Cauro enviou uma mensagem agora falando que os dois estão impossibilitados de assistir ao culto porque o Noah, desde quinta-feira, de novo com febre, né? Não está internado, mas está com febre. Oração, meu Deus do céu. Ele tem acúmulo de água no rim, né? Então,
hidronefrite que fala, não sei, é uma coisa assim. Nós tomamos. Já é pedido de oração? Não. Nós tomamos a primeira dose de vacina Isso contra não pedido, coronavírus, seja outra coisa. né? Não. E graças a Deus, o primeiro dia é o que mais tem reação, mas estamos com pouca reação, graças a Deus. Eu mais do que meu esposo quase ileso, e eu tenho tomado comprimido para não piorar, né? Graças a Deus. Tomamos Amém. a primeira vacina porque, né, foi última intimação do hospital, falando que se não tomar agora, não tinha mais a primeira dose, que era a última fase da primeira dose, para quem não tomou. Mas para funcionários e parentes de funcionário, família, né, de funcionário. Então, nós Amém, mergulhamos nessa, graças a Deus. O pastor Eduardo já está em casa, graças a Deus. Conseguiu renovar a carta de motorista, né? Que é uma bênção também, ele sempre dirigiu. E também peço oração à irmã Maria Sato, que anda com muita dor no joelho esquerdo, né? Então, ela levou um tombo lá na loja e depois 2 tombos, né? E daí deve ser consequência disso. Amém. Amém. Ai, tá tudo bem, Deus. Tôに変わりない。特に agradecendo sempre a Deus. 暑い。 Só o calor que tá difícil, né? Muito calor aqui. Aqui no Japão, 29 graus. Dentro de casa e fora de casa. 35 graus, mais ou menos, lá fora. E aí no sul, muito frio, né? É. Bem frio. Tudo isso. Né, Caro? O inuri no これ、会話ね、なんだっけ。コロナ。ああ、雨ね。長崎雨。雨降ったけども、まあ、去年の雨よりも、だけど、ハビーだったけども、ではなかった。大丈夫。OK。OK。Amém. Pai Senhor, tudo bem? A gente está agradecido ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelos grandes livramentos, pelo cuidado dele em nossas vidas, né? E também continuamos pedindo oração pela nossa família, pelos meus pais ali em São Paulo, meus irmãos, e agradecido ao Senhor pelo cuidado dele. Também pedimos aqui pelos nossos filhos, pela nossa vida e pelo nosso país, o Brasil, né? Para que o Senhor nos dê vitória, propósito. E continuamos assim agradecendo a Deus pela vida de vocês também e pedindo pela vida da Érica, porque ela conseguiu fazer uns bicos, ela e o menino dela conseguiram alguma coisinha essa semana e agora ela precisa de um emprego fixo, né? Hoje ela vai ver um serviço aqui que alguém está propondo para ela, vai se inscrever, né? Então vamos continuar orando para o Senhor abrir uma porta em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Ele falou que pode ser os mesmos também, com concordância. Então, a irmã Luzinete
sempre intercedendo em favor dos familiares, em favor da nossa nação, das dificuldades que o Brasil tem passado, e como nação, e das pessoas que estão lá, que a situação está delicada, difícil, não? E muito sensível. Também em favor da nossa irmã Érica, que o Senhor esteja abençoando, ainda que pouco, mas como falou o Anderson, não? Essa é a filosofia do Anderson. É melhor pingar do que secar. Mas, se tiver em abundância, se a irmã Érica tiver um local de trabalho fixo, não tem muita idade ainda, pode encontrar um trabalho. Não? E, com certeza, um trabalho digno. Né? As crianças não estão passando necessidade. Não, graças a Deus, porque a gente, cada um ajuda um pouquinho, né? E daí Deus tem suprido grande e poderosamente. Quando a gente pensa que vai, assim Deus levanta alguém, Senhor, graças a Deus. Amém. Amém. Então, algo que faltou, irmão? A nossa neta, a Itotian, está um pouco resfriada. Falou que hoje estava ontem com febre e com nariz escorrendo, coriza, né? Mas hoje à tarde eu liguei e falou que está bem melhor, graças a Deus, né? Então, E nossas irmãs, 3 irmãs católicas, vão visitar o meu irmão que está internado num ambiente evangélico. Que Deus abençoe as minhas irmãs também e abençoa o lugar para assistir um culto. Esse é a nossa. Daqui a pouco elas estão indo lá para visitar o meu irmão internado. Né? Então, Espero que. algum lugar aqui não. Algum lugar aí do interior de São Paulo. Evangélicos, é um ambiente de evangélicos. Por Deus. E meu irmão é evangélico, né? Amém, sim. Ó soberano Deus, Ó ó Senhor, Pai maravilhoso, Tu és sublime, maravilhoso, perfeito em tudo que fazes, e tudo tens um propósito justo, santo e bom na vida de cada um dos Teus filhos. Nós não compreendemos a princípio, nós não entendemos, muitas vezes não queremos aceitar, mas Senhor Deus e Pai, quando vemos o resultado final, glorificamos o Teu santo nome. Senhor, meu Pai querido, meu Deus. Pedimos a Tua presença ali, naquele lar, a irmã Luzinete, o seu esposo, o irmão Alexandre, aos seus filhos, ó Deus Santo. Todos aqueles que estão ali em contato com ela, especialmente a nossa irmã que chegou ali, foi por Ti abençoada através do trabalho das mãos da irmã Luzinete e demais irmãos, e que o Senhor esteja abrindo a porta de um local de trabalho digno para a honra, louvor e glória do Teu nome, e nós cremos que será, e ela irá abençoar. E ela será abençoada e abençoada Abre outros. as portas, Sim, ó Senhor, Deus. para o emprego fixo. A nossa Senhor, nação, Pai querido, ao meu nosso Deus. país, aos dirigentes que estão em eminência. Está difícil Ó para Senhor, nós, meu mas Deus, para ti coloca não, as Senhor. Tuas mãos poderosas, pois que o Senhor é Deus Todo-Poderoso e nada poderá impedir o Teu querer e a Tua vontade Senhor. naquela nação, assim como nesta nação que o Senhor tem nos trazido por Teu Senhor, amor meu infinito. Pai querido. A irmã Maria, ao seu esposo, ao irmão Nishimura, o Senhor continue abençoando, estão alegres de estar na Tua presença, aos familiares do irmão Nishimura que o Senhor tem guardado, protegido, Pai querido. que o Senhor restaure e Te restabeleça, mas que eles agradecemos, possam encontrar a Tua palavra através do testemunho deste casal. Nós Te pedimos, Senhor meu Deus, ao Julinho, ao seu lar, à sua família, aos seus filhinhos, o Senhor. local de trabalho desse Teu filho, continua abençoando, dando saúde e forças, Pai, e abençoando especialmente aquele pequenino Noah, Pai, que passa por algumas dificuldades de saúde, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece onde está a solução desta dificuldade, Senhor, desse meu problema. Pai. Ao irmão Valdecir, aos demais irmãos que estão ali em Rama, Senhor, continua, Pai, por misericórdia, abençoando. Não porque merecemos, mas porque confiamos na Tua graça que é infinita para com todos. A irmã Maria Sato, seu lar, sua família possam ser resgatados, salvos,
transformados pelo Senhor, Evangelho, Pai Senhor, meu Deus e querido, em Pai, nome de e pelo Jesus, testemunho Senhor. da nossa irmã em Cristo que Suplicamos, ali está, Senhor, Senhor, meu Pai Deus. querido. Abençoando o Senhor, meu Deus, e guardando, dando saúde e forças a ela em todos os seus passos, Senhor, meu Deus, a vitória. Ao Anderson e a Keiko, que não estão presentes neste momento, mas pediu oração em favor deles para que eles possam também estar tendo vitória no seu local de trabalho, assim como o Senhor tem dado vitória no lar, na família, estendendo as tuas bênçãos aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, em São Paulo. No nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós te pedimos, Pai. Também pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso local de trabalho, por tuas bênçãos demais essa semana que tem nos dado saúde e forças, assim como ao Daniel, Areiko, a Ito-chan, os familiares da Areiko, os irmãos da igreja em Sugita, Miliane e Chodi, os familiares do Chodi, Manaho e Yoshin e Ken, os teus pequeninos, a nossa alegria sempre presente. Aos meus familiares no Brasil, em São Paulo, aos familiares da irmã Mieko em São Paulo, no Brasil, nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos. Então, a irmã Kelly Campos também não está conosco, porque ainda é um pouco cedo para ela acordar, porque foi em uma vigília nesta noite anterior. Então, nesse domingo de manhã, para aqueles que estão nesse momento, são em São Paulo é domingo de manhã. Então, nós, com certeza, devemos orar em favor da irmã Kelly, dos familiares da Kelly, da irmã, da tia dela, da mãe dela, as minhas primas. Ó Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor ali esteja abençoando, restaurando e dando a vitória àquelas tuas filhas. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus e Pai, também em favor do Geraldo, ó Senhor, do Oséias, dos familiares do Oséias, Pai, que de muito não temos visto, mas o Senhor tem dado vitória a esses teus filhos, servos da tua seara. No nome do teu Filho Jesus Cristo é que nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Amém. Graças ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos vendo de uma forma assim bem sucinta o que aconteceu na vida deste irmão que está no Salmo 101 e que um salmo bem expressivo quando se diz, quando se refere a aquilo que agrada ao Senhor e que a gente deve então fazer aí uma seleção em determinadas áreas da nossa vida. Então nós sabemos que a sociedade atual, agora com essas mudanças aí no Oriente Médio, então muitas coisas estão se transformando muito rapidamente, mas o cristão sempre deve estar alerta e não estar alienado de todas as coisas que acontecem ao redor, evidentemente. Então, é o que aconteceu na vida do servo de Deus, Davi, o nosso Davi, pai de Salomão, o nosso guerreiro que, ainda jovem, entregou com certeza a sua vida ao Senhor e depois foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Então, como rei, como um governante de um povo numeroso, ele tomou a decisão, então, de servir a Deus diante de todos aqueles que o rodeavam, o que muitas vezes não é o caso. Então, Davi não se preocupou, então, de proclamar a palavra de Deus. Não é porque ele era povo de Deus que ele poderia não se desviar desse propósito. Tem tantas e tantas exemplos de pessoas que muitas vezes nascem num berço evangélico, como dizemos, e depois então vai para uma vida completamente torta. Mas com Davi não foi assim, então. Ele não agiu principalmente como um soberano, como uma pessoa arrogante, um soberano arrogante, que a maioria das pessoas que têm um determinado nível social maior do que a média
muitas vezes se torna arrogante. Não são todos, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas ele então agiu como um servo, que é aquele que serve, tá? Porque devemos servir ao Senhor e agradar ao Senhor, aquele que nos alistou para o exército do Senhor. Então, esse servo, que desta forma que Davi agiu, ele agiu sempre como um rei, né? Mas muito, muito inferior ao soberano Deus. Então, ele era aquele que se colocou no lugar de servo para servir. Então, diferente de muitos governantes, até de muitos líderes religiosos que a gente encontra. Então, Davi não procurou, pelo menos não tem o registro bíblico, de que ele procurava alguma oportunidade para se exaltar, não é? Ou para aproveitar dos relacionamentos que ele tinha com as pessoas para ficar rico. Ele aproveitou a oportunidade de matar o Golias, não foi para ficar rico. Claro que ele perguntou, né? E o que vai ganhar? Perguntou mais que uma vez. O que vai ganhar quem matar esse filisteu? Eu li hoje ainda, muitas riquezas, não falou quanto. Vai ganhar de presente a filha do rei e não vai pagar gás, água e luz, né? Gasto, denque, suidor, tada. Ou seja, gás, água e luz. Esse é eu que estou falando, não está escrito. Gás, água e luz de graça, mas ele falou que não ia pagar imposto, não? Então, não seria uma oferta muito grande. E Davi aproveitou a oferta. Agora, qual é o intento do coração dele, no momento não está relacionado. Mas na maior parte dos salmos, daquilo que vemos em 1 Samuel, Crônicas, Reis, não demonstra uma pessoa que foi matar o Golias para ganhar dinheiro, nem se aproveitar disso. Mas, claro, ele também aproveitou e recebeu muitas coisas. Mas a gente sabe o que aconteceu na vida dele, né? Ele não matou o Golias e foi aclamado rei e saiu reinando, não. Ele passou vários e vários anos de provações e que muitas pessoas talvez iam desfalecer, né? Então, ele se dedicou ao trabalho de cuidar e guiar os seus subalternos, aqueles que estavam debaixo dele. Ele procurou aquele Mefibosete, que estava num lugar que a gente nem sabe onde é, que se chama... Como é que é o nome do lugar? Esqueci. Como é que chama, Lu? Lodebar. Lodebar. Lodebar é para lá da Conchinchina. Aí ele mandou chamar esse rapaz e falou, não se preocupa não vou mandar matar você não. Eu vou te ajudar por isso, por isso, por isso. Então ele sempre procurou tratar de uma forma do nível da pessoa, não como um rei e você vem aqui, ajoelha na minha frente que eu vou fazer alguma coisa em seu favor, né? Então o Salmo 101, assim como outros salmos de Davi, não são todos, mas quase todos, é uma declaração dos princípios de um bom governante, o qual ele foi. Mas pode ser de um bom pastor, de um bom membro da igreja, de um bom músico da igreja, de um bom qualquer situação, né? De um dono de uma empresa. Então, só nesse Salmo 101 já tem alguns princípios. Então, a irmã Maria, que não é a irmã Maria Nishimura, que está nos ouvindo, mas é a irmã Maria Sato, que pode estar nos ouvindo num dia futuro pelo vídeo. Então, ela tem assim nesse salmo uns bons princípios para conduzir não somente a vida financeira dela, mas o seu lar, a sua família e a sua vida espiritual, né? Então, no versículo 12, nós vemos o seguinte: seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? E aí ele fala na segunda parte do versículo: em minha casa viverei de coração íntegro. Então, um dos princípios, o desejo da pessoa, se ele vai viver ou não, é uma forma, é um processo mais longo. Mas nós devemos de ter esse desejo de manter um coração sincero. Nada de querer paga e não compra, compra e não paga, ou paga e não compra tá cheio agora. Comprou pela internet e não recebe não. Paga e não compra, porque descontar já desconta rápido. Então, são o desejo da pessoa ser sincero em todos
os seus atos, porque Davi, né, sempre procurou. Sabemos que ele escorregou. Sim, ele escorregou. Ele mesmo escorregou, disse que meus pés escorregaram e ele que disse. E nós temos registrado na nossa palavra de Deus. Então, uma boa pedida para nós, né? Seguir o caminho da integridade. Nada de desvia hoje, volta amanhã, muito crente hoje, muito cheio de graça, no outro dia, né, sem graça e se afastando do Senhor. Não é bom que seja dessa forma. Às vezes ocorre, sim, mas não é bom. Então, no segundo, no versículo 3, repudiarei todo o mal. Muitas vezes a gente vê o mal e ainda faz gozações, zombarias junto de outros que estão fazendo mal, zombando de outros. Não participa disso, não. Você vai ficar queimado na sua empresa, como é o caso de muitos, eu não falar eu também, mas não participa, não. Deixa, o fim deles né? Tem aquele salmo que diz: assenta-se na roda dos escarnecedores, ou seja, é uma sequência, uma escala de ascendência para o mal. É só ler os versículos que eu não tenho de cabeça. Desculpa, Luzinete. Salmo primeiro, né? Isso, Salmo primeiro. Mas é uma escala de cada vez mais indo para o lado de má conduta. Então, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Então, no versículo 3, nós devemos também ter esse desejo. Não é que eu vou ficar aperfeiçoado do dia para a noite, mas manter uma conduta, que ele fala olhos, muitas vezes usa essa palavra os olhos, não é só dos olhos, é claro, mas livre, uma conduta livre da injustiça. Então estamos vendo que está errado. Ontem mesmo a Mieko contou alguns casos ali que eu fico até de cabelo em pé. Não tem, mas fica, né? De coisas que acontecem com pessoas, então participam de atos injustos. Está vendo que está errado, mas participa. Não estou falando de cristãos, é claro. Então, procura se afastar dessas coisas, porque com certeza vai estar agradando a Deus. E para conseguir, por exemplo, esses dois objetivos que ele está escrevendo aqui no versículos 2 e no versículos 3, que são dois objetivos mais ou menos iguais, um coração sincero e uma conduta livre da injustiça, Davi agiu sempre. Então, é uma consequência, né? O desejo de manter o coração sincero e uma conduta levou ele para conseguir esses dois objetivos, levou Davi, então, o versículo 5, por exemplo. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar os homens de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. E, então, ele está procurando destruir os caluniadores. Farei calar é dar um jeito deles ficarem quietos. Ou seja, não destruir no sentido de matar, mas de não ser conivente com isso. Então, não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso, o que está muito em moda. E no versículo 8 também, cada manhã fiz, aí já no particípio passado, fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Então, e outros ímpios, então todos os ímpios. Claro que aqueles lá também eram ímpios, né? O que tem olho arrogante e coração orgulhoso, esse não é cristão. Pode estar no meio dos cristãos, mas como sempre tem um joio no meio do trigo, a gente não vai separar porque a gente também não tem essa capacidade. Isso é reservado ao Senhor. Mas, então, ele sempre procurou se afastar ou fazer com que os caluniadores e ímpios se afastassem se afastassem dele. No versículo 6, os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá.
Então, muitas vezes, a pessoa vai trabalhar num lugar e dá aqui o currículo. Ó, e aí no currículo o papel aceita tudo, mas na prática precisa ver se é daquele jeito. Né? É da igreja tal, da assembleia, isso não significa nada. O que interessa é o caráter. Não é o que está escrito no papel, nem o que dizem a respeito de você e de mim. Não é desta forma, é o caráter da pessoa, que era o que Davi estava procurando e que nós também devemos procurar. Então, procurar pessoas fiéis a Deus para trabalhar com Ele, para se relacionar com Ele, que é o que ele está dizendo. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Ou seja, pessoas que são fiéis aos seus compromissos, além de ser fiel a Deus, acima de tudo. Esse não precisa, nem entra aqui. Então, meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Então, pode vir, pode fazer parte do meu Instagram, pode fazer parte do meu Facebook, não tem importância. Então, não, são pessoas que são consideradas pessoas fiéis, o que às vezes a gente é obrigado a falar não para determinadas pessoas, mesmo sendo cristãos, como eu já fiz, a irmã Luzinete sabe. E então não é muito bom, muitas vezes, se relacionar com determinadas pessoas. Não tenho nada contra a pessoa em si. Então, somente, a atitude é uma coisa. Então, somente quem tem vida íntegra me servirá. Então, ele na posição de um governante do escalão dele, não, eu quero pessoas íntegras aqui. Então, se o nosso presidente, se o presidente do Brasil pretende pessoas íntegras ao seu redor, esses que gostam de praticar a injustiça e tantos outros atos, não farão parte, então, ali do grupo junto ao presidente da nação. Ainda no versículo 5, então, ele não vai tolerar homens de olhos arrogantes e coração orgulhoso. Quem são esses dois? São o quê? Pessoa soberba, que está sempre por cima. Não é bom. Você tem um trabalho que é diferenciado, você é o doutor no hospital e a moça faz parte da limpeza, tem que tratar ela bem. Às vezes nós vemos uma pessoa da limpeza querendo dar ordem para o médico, mas... certo, então isso já é soberba, é arrogância, está fora de sintonia, como a gente fala. Então, pessoas no versículo 5 e no versículo 7, vem aí um outro grupo de pessoas. No 5 nós lemos, mas no 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então não é bom, mais uma vez, não é bom andar com esse tipo de pessoa. Eu, infelizmente, me desviei de uma pessoa que já há muito tempo, a história é longa, mas, recentemente, então, não tenho mais, assim, conversado com ele devido à sua posição soberba, gosta de fazer zombarias contra cristãos, é a favor de drogas e etc, etc. Então, eu prefiro me afastar dele. Para que eu vou ter um relacionamento com essa pessoa? Nunca tive comunhão, mas nem relacionamento não é aconselhável. Claro que não é para sair deste mundo, como diz a palavra de Deus. Relacionamento nós temos, mas... Então, ele diz aqui, então, soberbos, que é o versículo 5 e o versículo 7, caluniadores. Sabe o que é caluniar, não? Então, falar mal de uma pessoa, ficar fazendo fofoca, transmitindo aquilo que muitas vezes a pessoa nem presenciou. Então, por exemplo, um exemplo bobo, a irmã Mieko perguntou, hoje a irmã fulana estava no culto? Eu não vou falar, não estava. Quer dizer, eu não vi a pessoa, eu respondo para ela está aqui. Não, eu não a vi, mas se ela estava lá, eu não sei. Então, não veio e já está afastada, aí está tribulosa. Nada disso, eu não vi a irmã. Pode ser que ela estava lá e eu não vi. Então deve ser mais ou menos assim. Então, aqueles que praticam fraudes e também os mentirosos. Falai a verdade uns com os outros, diz a palavra de Deus. Não mintais uns aos outros. Fez errado? Tem que pagar, ora, fazer o quê? Não? Se a pessoa que está com você não quer te perdoar, aí é o problema dela. Você falou, não, desculpa, eu fiz isso, está errado. Eu pratiquei isso, mas... mentir, então, como a gente fala, dar nó,
Não é agradável ao Senhor. Com certeza não é agradável às pessoas que estão ao nosso redor, que um dia elas descobrem e vai ser ainda pior. Então, o nosso foco principal deve ser o desejo de manter a comunhão com Deus, que é o versículos 1 e 2. Tá? Cantarei a lealdade e a justiça. Então, o que é leal, o que é de fiel, o que é e que é justo, eu vou até cantar. Vou proclamar. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Então é algo que deve ser perseguido por nós. Então ele sabia que, também, Davi sabia que, lendo não somente esse, mas outros salmos que eu estive lendo, então Davi tinha certeza da necessidade, né, que ele tinha e que eu tenho, que nós temos, de buscar a perfeição para manter um bom relacionamento sincero com Deus. Porque de Deus não se zomba, de Deus não se engana. De Deus ele sabe tudo. Posso enganar a patroa, posso enganar o filho, posso enganar o pastor, posso enganar qualquer pessoa, mas a Deus, né, não se engana. Então eu marquei aqui um versículo para a nossa verificação no meu roteirinho aqui, que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 ao 17. Vamos lá na nossa Bíblia, no final, irmã Maria, 1 Pedro, lá perto de Apocalipse, Tiago, Pedro, 1 Pedro capítulo 1. Do 14 ao 17. Como filhos. Então, 1 Pedro, capítulo 1, lá no final. Como filhos obedientes, não se deixem amodar pelos maus desejos de outrora. Ou seja, não volta a fazer o que estava errado. Quando viviam na ignorância. Então, porque era ignorante, não conhecia a palavra de Deus, não sabe. O Espírito Santo não habitava em você, em mim, em nós, não? Não é você a pessoa que está ouvindo, é claro. Mas, então, o Espírito Santo não revelava, não convencia do pecado, do que é errado. E a pessoa praticava, porque todo mundo pratica, eu também vou praticar. Isso é da natureza humana. Por isso que necessitamos do Espírito Santo cada vez mais. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Então não é só dentro da igreja, ou só agora aqui na live, belo. Não, no local de trabalho, onde tem aquelas pessoas chatas, aqueles irmão não, aquelas pessoas que muitas vezes querem puxar o seu tapete, aquele que faz uma coisa, tem tendência a fazer o que é errado e muitas vezes rejeita o que é certo. Eu estou falando isso porque eu vivencio isso. E claro que todo lugar tem, né? Infelizmente até dentro da igreja. Fazer o que mais? Então, 15. Mas assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 17. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se. Então, portar-se é praticar diariamente. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Quando? Semana passada só e já tá bom? Não. Durante a nossa jornada terrena, ou seja, da nossa vida terrena, da nossa vida aqui na Terra. Todo dia. É assim que, felizmente, para alguns deve ser. Então, alguns pontos práticos para buscar a perfeição diante de Deus, não? Que é o que Davi falou. Então, na prática, pontos práticos que eu coloquei aqui é valorizar a justiça e condenar a injustiça, que é o que ele fez. Então, procura, viu coisa errada, não participa. Cai fora. Em outras palavras, por quê? Porque o prudente vê o mal e faz o quê? Vai querer saber o que está acontecendo. Antes era assim.
vê alguma coisa errada e quer saber o que está acontecendo, quer entrar no meio da briga. Dá a volta, faz de conta que não vê. Muitas pessoas aqui nesse país é assim, faz de conta que não é com ele. Então, Davi também entendeu, né, que além de procurar valorizar a justiça e condenar aquilo que era injusto, ele entendeu que a vida pública não poderia ser separada, não poderia ser diferente da vida, diferente do caráter demonstrado na vida particular. Sabemos que ele fez algumas pataquadas, sim. Ele não é perfeito, perfeito é só um. Então, em casa, no trabalho, no relacionamento, nos nossos relacionamentos fora do trabalho, no supermercado, em qualquer outro lugar, na igreja, onde estivermos, temos que ter o mesmo caráter. Que é o que está em Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Vamos ler junto. Mateus capítulo 7, versículo 17 e 18. Mateus 7, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 7, versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E o 18 acaba ainda apertando um pouquinho mais. A árvore boa não pode dar frutos ruins. Então, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Como é que pode, não? Uma pessoa de acordo com o lugar, ele não é ator, não? É o ator da vida. Cada lugar ele tem um relacionamento diferente. Não, temos que ter o mesmo caráter. Eu disse caráter, ou seja, é aquilo que é a própria pessoa. E Davi com certeza quis sempre ter pessoas com integridade ao seu redor. Sabemos que Davi começou um exército. Ele fugiu para a caverna de Adulão, levou algumas pessoas da sua família e levou mais 400 pessoas. Apareceram, se juntaram com ele. Quem era? Era só a vida torta. Então era pessoa desgostoso, pessoa endividado, uma pessoa que não era gente boa. Então essas pessoas foram que começaram com o rei Davi, mas exceto esse fato, então ele sempre quis ter pessoas de integridade ao seu redor. Claro que, exceto a querida Betseba, também que não tinha lá uma grande integridade, não? A gente sabe, mas ninguém condena, não podemos condená-la. O Senhor é que sabe todas as coisas. Bom, algumas pessoas, então, por exemplo, procuram conselheiros corruptos, infiéis, desonestos. Que é o que ele falou no versículo 6 e 7, que ele não admite essas pessoas no seu reino. Ou seja, na sua empresa, nos seus relacionamentos. Não é bom. Ainda que isso às vezes acontece na igreja. A gente sabe que coloca um grupinho, fazem grupinhos, não estou falando mal de igreja nenhuma, mas a gente tem presenciado até divisões por causa de determinadas situações. Então, quem deseja realmente agradar ao Senhor, segundo esses textos, resolve então manter um coração sincero, principalmente diante de Deus e diante dos homens. Olhos puros, para que possa ver aquilo que é puro, e as mãos limpas. Mãos limpas é a prática, evidentemente, e lutar diariamente para não pecar. Não é que ele não vai pecar. Porque o dia que eu parar de pecar, vocês não vão me ver mais aqui. Então, no céu não entra pecado. Foi o que eu escrevi outro dia, mas pecador entra bastante. Quando ele saiu daqui, ele era pecador, mas lá, quando ele chegou, já não era mais. Não pode esquecer que no caminho ele foi transformado. Essa é a minha. Então, mas sabemos que ainda que o melhor exemplo que quem Deus não. O melhor exemplo que quem deu foi o nosso Senhor Jesus, que tendo vivido aproximadamente, aí vamos falar de 30 a 40 anos, não sei, talvez ninguém sabe, mas que inclusive foi fiel até a morte, passou pelas tentações que você e eu passa, muitas vezes maiores, mas sem falha, sem erro, sem pecado. Então não foi
Assim como nós, que procuramos fazer o bem. Né? Lemos aqui que Davi fez isso, para ele deu certo, bom, vai dar certo para mim. Muitas vezes o ímpio usa a palavra de Deus, ele usa assim temporariamente, e para ele funciona, porque a palavra de Deus funciona. Não é que vai funcionar para um e para outro, não. Mas aquele que permanece na palavra de Deus, aí o final é diferente. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, procurar, né, lutar diariamente para não pecar. É o que o Senhor Jesus fez em todas as situações. Ele não procurou, ele não ofendeu ninguém. Exceto a gente sabe que ele tratava duro os próprios, aqueles aos quais ele foi chamado para salvar. Primeiramente os judeus, a gente sabe, depois nós. Como é que se diz? Os ímpios, não, como chama, Lu? Os gentios. Obrigado, minha sensei, minha professora. Então, os gentios, evidentemente, somos nós. Então, Jesus veio, não foi para salvar japonês, brasileiro e como é que se diz? Afeganistão. Ele veio para salvar o povo de Deus, principalmente que era o povo de Israel. Mas os seus não o receberam, ele falou, é assim, é. Bom, eu estou brincando, é claro que não é assim. Então, graças a Deus, a salvação chegou até nós por Cristo Jesus. Mas, então, em tudo ele não pecou. Ofender, ou se sentiram ofendidos aqueles que praticavam o mal. Né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, que eram os fariseus, os saduceus e companhia bela dos sacerdotes. Mas, em tudo ele foi fiel e fiel até a morte. Não falhou, não teve falha, não teve erro, não tem nada. Porque se ele falhasse ou cometesse algum erro, estaríamos sem salvação. Então, esse deve ser, acima de tudo, não é o rei Davi, com certeza. Não segue o que o rei Davi fez, não, que você vai fazer coisa errada também. Então, segue ao que o Senhor Jesus manda. Se ele mandar ir para a direita, vai. Se ele mandar para a esquerda, vai. Se ele mandar andar que nem caranguejo para trás, volta. Mas se ele mandar para frente, o que ele sempre faz, então vai para frente, confia nele e o mais ele tudo o fará. Então, acima de tudo, a conclusão é: confia no Senhor e faz o que ele manda. Porque Davi também seguia aquilo que o Senhor Deus falava com ele. Em tantas situações ele procurava a Deus. Faço isso? Não. Fico aqui em Keila ou não fico? Se você ficar, você vai se quebrar todo. E os moradores de Keila que vão me entregar para Saul? Vão. Deus falou para ela. Então ele falou, então vou embora, vou mudar de... vou arrumar minha barraca e vou embora. Foi o que ele fez para... Então sempre procurando a direção do nosso Deus em todos os feitos. Coisinha pequena, mínima, ao nosso ponto de vista, busca a Deus. É grande, é algo grandioso no nosso ponto de vista, também entrega a Deus. Né? E o mais, ele tudo fará. Amém. Amém? Então, Deus abençoe, agradecidos por vossa, mais uma vez, presença. E então, no próximo domingo, vamos aí então ver assim alguns fatos que nós devemos nos lembrar, que semelhante a essa situação de Davi, mas agora, então, nos espelhando e nos lembrando de como agiu sempre o Senhor. Então, nós vimos hoje como agiu Davi. Funcionou? Funcionou. Funciona para você e para mim? Funciona, claro. Desde que eu tenha isso no meu coração, que seja algo que eu pratico do coração. Não é porque o Roberto falou e porque o Davi fez. Não. É porque está registrada na palavra e eu tenho que obedecer a palavra. Irmã Mico, por gentileza. Eu queria que orasse por duas pessoas que eu não que eu esqueci, mas para complementar. A Moriyama-san, que a minha irmã Luri também trabalhou junto. Há 30 anos, quando eu vim ao Japão, ela me ensinou muito japonês. É uma pessoa muito, para mim, foi fantástico, formidável, né? Bem pacienciosa, tudo. Mas no decorrer dos anos, ela, dessa vez, é a terceira fratura que ela teve. Agora é coxo femoral, acho que ela não volta mais. Então, eu já falei para trabalhar, né? Não volta mais para trabalhar no serviço. Mas é uma pessoa que sabe que eu sou cristã. Eu falei o esposo está trabalhando junto, né?
Aí eu falei que eu ia orar por ela, né? Falei, ia mandar as recomendações para ela, né? Ele ficou todo feliz porque eu perguntei sobre a esposa. E mais uma pessoa que da outra vez, né, há tempo eu pedi oração por uma pessoa que trabalhava junto comigo também, a Patinho Feio, que eu falei que todo mundo judiava, né? Então ela acabou pedindo demissão mesmo. Ela foi para outro emprego, ela está super feliz, Benção. se adaptando bem, o pessoal todo tratando ela bem, né? Graças a Deus, então, por essas duas pessoas, né? Uma é Moriyama, que teve fratura, Moriyama, e a outra é Wakai. Wakai. Mas, Amém. Então vamos orar junto por essas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas não? O Senhor também sabe que necessitam da salvação. Que hoje mesmo teve 2 temas, fala assim, nós não podemos ser só ouvinte, mas pessoas temos que praticar o que ouvimos, né? E também orar para alegrar, né, com os que alegram e chorar com os que choram, né? Então, que no mundo de hoje está muito difícil, né? O pastor falou hoje. Isso me lembrou agora. Então, chorar com os que choram é participar das aflições das outras pessoas. Então, a pessoa está passando por perseguição, está passando por aflição. Mas é assim mesmo. Ela é assim mesmo, então deixa ela resolver o seu caso. Não. Sabemos que pessoas passam por perseguições, por dificuldades, por situações que outros não gostam dela por alguma razão. Então, vamos orar por essas duas pessoas, porque nem todos nos agradam e nós também não agradamos a todos. Com certeza existem diferenças de pontos de vista importantes. Senhor Deus e Pai, por essas duas almas preciosas, ó Senhor, que ainda não conhecem a Tua palavra, como esses que estão neste momento conosco e aqueles que estão vendo este vídeo. Muitas são as nossas aflições, as nossas dificuldades do dia a dia, porque o Senhor Jesus é que nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, e essas aflições podem ser diárias, podem ser muitas vezes maiores do que as nossas forças. Mas, Senhor, nós te pedimos a Tua presença nessas vidas que não conhecem a Tua palavra. Ó Senhor meu Deus, mas que elas possam, Senhor Deus e Pai, um dia encontrar a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus Santo, porque Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, também morreu em favor dessas almas. Nós te pedimos que o Senhor esteja colocando a cada um de nós, aonde quer que seja, diante dessas pessoas, Senhor meu Pai, que não conhecem a Tua palavra. Ainda que sejam os zombadores, ainda que sejam de toda a espécie de praticantes de males. Mas o Senhor, com certeza, resgatou um tão grande pecador como eu. O Senhor, com certeza, se alegrará em resgatar a todos aqueles que estão ao nosso redor e que muitas vezes não damos um bom testemunho. Falo por mim, não falo por nenhum dos outros. Mas no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta presença santa e que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós nesta semana que se inicia, por mais esta oportunidade, e que possamos estar mais uma vez reunidos juntos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, juntamente com o Anderson, que não está conosco, juntamente com o Júlio Kaoru, o Emura, seu lar e sua família, e outros irmãos que possam estar conosco. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos a Tua presença no santo e precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus abençoe e estaremos juntos, querendo Deus, no próximo domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.